Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo repleto de informações do Timão para vocês. O nosso clube do coração fiel. Será que o Keno pode ser jogador do Corinthians? Vou te falar agora neste vídeo. E o Hernani, que o corintianeiro cravou ontem, é jogador do Corinthians. Vou trazer novas informações para vocês. Vamos falar também sobre Riquelme. O Corinthians monitora o jogador ou não, já desistiu ou não. Vou trazer informações atualizadíssimas para vocês. Vamos falar também aí sobre Rubão e Augusto Melo, essa rixa, se realmente existe e como está essa atual situação. Direitos de transmissões de jogos do Corinthians, Globo podendo fechar com o Timão aí já a partir de segunda-feira. Fiel, o vídeo está bombando sobre o mercado da bola, bastidores do Corinthians. O vídeo realmente está repleto de informações. O que eu peço humildemente é para você deixar o seu like. É totalmente gratuito, fiel. Você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer para que a plataforma YouTube possa espalhar o nosso vídeo para mais corintianos. Então é de grande importância que você deixe o like. Eu te peço humildemente por isso. Por favor, deixa o like para ajudar a gente, ok? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim que completarmos 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês. Combinado? Um canal que é novinho, mas está crescendo muito. E neste canal eu não me permito de forma alguma deixar de responder vocês nos comentários. Comente, faça o teste que você verá que terá seu comentário respondido. Neste canal, fiel, não me permito que você fique no vácuo. Aqui eu respondo todos os comentários. Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, fiel, porque saiu informações aí que o Corinthians poderia estar fechando com a Globo a pedido do Andrés Sanches, fiel. Estou aqui para esclarecer essa situação para vocês. O Andrés Sanches visitou o Corinthians aí, a sala da presidência, para conversar com o atual presidente Augusto Melo, dando alguns conselhos. Corintianeiro, quais conselhos são esses? Para não fechar com a Abrax ou com outra rede de televisão, para dar preferência para a Globo, porque a Globo ela tem a forma mais segura de recebimento. A Globo ela é uma fonte segura que o Corinthians vai receber o seu adiantamento e vai receber o seu dinheiro corretamente. Já a Abrax, segundo o ex-presidente Andrés Sanches, anda mal das pernas financeiramente, que seriam aí as duas empresas que estão brigando de igual para igual para saber quem vai transmitir os jogos do Corinthians. O Corintianeiro já trouxe algumas semanas atrás que a Globo tem essa preferência, tá, fiel? A Globo está muito próxima mesmo de fechar com o Corinthians. E não é só a pedido do Andrés Sanches, fiel. A Globo hoje ela tem a maior proposta na mesa para o Corinthians do que a Abrax. Então não é só porque o ex-presidente está pedindo que o Augusto Melo vai fechar. É isso que eu quero trazer para vocês. O Corinthians já pode fechar aí entre segunda e terça-feira aí os direitos de transmissões de TV, valores que estão avaliados entre 290 a 300 milhões de reais, sendo aí um dos maiores direitos de transmissões do Brasil, tá, fiel? Então o Corinthians batendo mais recordes aí na mão do Augusto Melo. Agora eu não acho saudável essas visitas de ex-presidentes. Eu já trouxe no vídeo anterior que eu não acho que essa visita ela foi somente para isso, tá, fiel? Eu acho que existe coisas por trás e já saiu em redes de televisão também falando que pudessem existir isso. Porque estamos na semana da transparência. O Augusto Melo prometeu até dia 15 aí, que vai ser na segunda ou na terça, que iria aí colocar tudo em pauta sobre a gestão passada, sobre de como o Corinthians assumiu, como o Augusto Melo assumiu o Corinthians referente a dívidas, tá, fiel? Então, obviamente que esta visita próximo do dia 15 tem algo aí. Obviamente que eles devem ter conversado, pedido alguma coisa sobre essas divulgações, até para não prejudicar o ex-presidente Andrés e o próprio Duílio. Inclusive, eu falo mais para vocês aqui. O Augusto Melo tem que divulgar tudo. Ele prometeu transparência total. E, obviamente, que aqui a gente quer saber o que essas pessoas fizeram com o nosso amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Inclusive, fiel, nós sabemos que as dívidas já eram grandes. Porque não dá para entender um clube de futebol que arrecadava 880 milhões em 2022, em 2023, arrecadando 800 mil, 815. O Corinthians não ter uma contratação de peso, o Corinthians não ter um plantel competitivo, o Corinthians não sanar suas dívidas.
É óbvio que nós, torcedores, queremos saber o que aconteceu com o Corinthians nessa época e o Augusto Melo tem que divulgar. Comentem aí sobre essa situação que eu quero saber a sua opinião. E por falar em divulgar, Fiel, hoje eu tô falando devagarzinho, porque eu tô com inflamação na garganta ainda, tá? Já trouxe para vocês vídeos anteriores. Então se eu tossir um pouquinho aqui, é só vocês ignorar, correto? Mas eu jamais vou deixar aqui de trazer as informações atualizadas do Corinthians para vocês. Eu tenho essa obrigação todos os dias com vocês, nesses horários aí, 2 vídeos diários, tá, Fiel? E 6 horas tem mais vídeo, tá? Retomando o raciocínio, tá? Por falar nesta situação entre Andrés e Duílio, vamos falar aí sobre outra questão, que é essa rixa entre Augusto Melo e o Rubens, o famoso Rubão, que é diretor do Corinthians. Fiel, muitos me questionaram aqui nos comentários, porque eu trouxe no vídeo de ontem, que existiu uma briga, existiu um racha, e o Augusto Melo, vídeo de ontem não, desculpa, 2 dias atrás, e o Augusto Melo participou do programa Os Donos da Bola, revelando que não existe nada entre ele e o Rubão. Fiel, obviamente que nenhum presidente em rede nacional, em rede aberta de televisão, com uma audiência gigante, vai chegar e vai dizer: olha, Neto, realmente a gente está brigado, tá? Vixe, o bicho tá pegando lá. Jamais vai fazer isso, Fiel, jamais vai jogar mais lenha na fogueira. Obviamente que ele não disse que nada, mas não é só o meu canal, todos os canais estão repercutindo sobre essa rixa entre Augusto Melo e Rubão. O que temos para falar aqui é o seguinte: essa rixa, além dela ser existente, realmente ela está forte, tá? Augusto Melo, nós torcedores corintianos não queremos saber como que você vai fazer, mas você o colocou, você tem a obrigação de tirá-lo. Porque as informações que eu tenho é que uma dessas rixas foram por erros incontestáveis, inadmissíveis. Então você tem que tirar o Rubão, fora que tem muita reclamação sobre o trato dele com os jogadores, sobre negociações que não deram certo por causa dele. Ele é uma pessoa muito arrogante e sem educação. Então corta antes que acabe em tragédia. A gente já teve aí o superintendente de comunicação que foi demitido por causa dessa briga. Você quer esperar chegar até onde? O meu medo, Fiel, nessa situação é criar rachadinhas, um grupo do Rubão de cá e um grupo do Augusto Melo de cá. Quem tem a perder nessa história toda é só o Corinthians. Então, Augusto Melo, você tem o dever, repito, você tem o dever de blindar o Corinthians. Então, não sei o que você tem que fazer ou quais burocracias você tem que passar. Você tem que demitir o Rubens, o Rubão do Corinthians, porque além dele ser fraquíssimo como diretor, lembra muito o Roberto de Andrade, ele não serve para nada e eu já sei que ele tem um alto salário dentro do Corinthians, ele é muito bem remunerado. O Corinthians não precisa desse cara no Corinthians, ele não está somando em nada. Você tem obrigação de blindar o Corinthians e demitir o senhor Rubão. Isso é o que eu penso, é a minha opinião e eu quero saber aí a sua opinião também nos comentários, que eu adoro conversar com vocês sobre este assunto. Fiel, vamos falar sobre mercado da bola então, porque o corintianeiro trouxe no vídeo de ontem que o Hernani é jogador do Corinthians. Irmão, aqui eu não fico em cima do muro. O Hernani é jogador do Corinthians, confio nas pessoas com que trabalho. Ontem aí já publiquei para vocês algumas imagens do corintianeiro trazendo sobre Fly Emirates há 4 semanas atrás, sobre Hernani há 4 semanas atrás, sobre o Corinthians estar próximo de fechar com a Globo há 4 semanas atrás, irmão. Aqui a gente tem informação e vocês podem confiar. O Hernani é jogador do Corinthians. Tá? Entre Corinthians e Hernani já está tudo certo. Trouxe no vídeo de ontem e estou confirmando hoje para vocês. Obviamente que tem algumas pessoas que questionam, isso é normal, mas eu confirmo para vocês que o Hernani é jogador do Corinthians. Falta a liberação do Parma, que entre Parma e jogador já está aí quase tudo certo. O Parma está ciente que o Hernani quer retornar ao Brasil e o Parma pediu para o jogador para ficar, apesar que foi uma forma humilde, vamos dizer assim, de negociar, porque o Parma detém dos seus direitos, tá? Para o jogador esperar a temporada acabar, porque o Parma está em transição da Série B para a Série A, fiel, e o jogador é considerado titular absoluto do time, mas agora no meio do ano, o contrato dele vence no meio de 2025, a multa contratual já não é tão alta e o Parma não vai dificultar a sua saída. O Corinthians está com uma expectativa desse tamanho de fechar acordo com o Parma, porque com o Hernani já está tudo certo. E fiel, eu aqui cravo para vocês que o Hernani é jogador do Corinthians, tá? É só esperar o mercado da bola abrir e passar poucos dias depois
já vão começar a repercutir aí nas grandes redes de notícia do Corinthians, tá? Mas ainda falando sobre o mercado da bola, o Corinthians ele pode desistir de contratar o Riquelme, tá, fiel? Trouxe aqui para vocês que ele é pedido do senhor Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, um lateral também de 1,88 m, um lateral rápido, um lateral que já pegou seleção sub-20 com o Antônio Oliveira e de total confiança do treinador do Corinthians. O que acontece em relação ao Riquelme? O Corinthians fez de tudo que vocês possam imaginar, junto com o Fabinho Soldado, junto com o presidente, para tentar trazer o jogador para o Corinthians, que foi o primeiro pedido do Antônio Oliveira. Tentou envolver jogadores, tentou cifras financeiras aí, 2 propostas oficiais o Corinthians fez que foi recusado. Fiel, eles pedem 6 milhões de euros no Riquelme, tá? Um lateral que hoje, no Cuiabá, ele está na reserva, mas por conta que ele quer ser negociado e o Cuiabá coloca na reserva. O Cuiabá, ele tem esse histórico, né? Esse histórico ridículo e covarde. Jogadores que não querem ficar lá, eles colocam na reserva, não colocam para jogar. Foi assim com o Denilson. Denilson está movendo uma ação judicial contra o Cuiabá, e não é informação só minha, também do GE, do Globo Esporte, porque faz 2 meses que ele não é relacionado por uma partida. Por quê? Porque ele vazou um áudio dizendo que o Corinthians queria o contratar e os empresários não estavam repassando as propostas. O Cuiabá foi lá e afastou ele. O Riquelme quer jogar no Corinthians, o Cuiabá foi lá e afastou o cara. Então, fiel, não dá para entender. O Cuiabá é muito difícil aí, um clube muito difícil de se negociar. Como eles não têm como competir financeiramente, eles começam a fazer essas exclusões, tá, fiel? Começam aí a prejudicar os jogadores do seu próprio clube. Então, Riquelme hoje no Corinthians, o Corinthians tendo grandes chances de desistir. É informação, fiel, não é opinião. O Corinthians deve partir, deve não, vai partir para outros laterais do Brasil ou esperar o meio do ano para contratações internacionais ou do futebol do Sul da América. Detalhe importante referente a esta informação. Saiu informações que o Corinthians poderia estar negociando com laterais hoje sem ser o Riquelme. Essa informação ela não é verdadeira. O Corinthians não negocia com nenhum lateral. Ele aguarda a recuperação do Diego Palácio, que está próxima, provavelmente na segunda rodada do Brasileirão, diante do Red Bull Bragantino. O Diego Palácio já vai estar à disposição do treinador Antônio Oliveira. Lembrando que ele faz trabalhos com a fisioterapeuta em campo e já foi integrado no grupo, já está participando de rachões, então ele está muito próximo de retornar mesmo. Diego Palacios vinha de um histórico de boas partidas antes de se lesionar, tá, fiel? Então o Corinthians ainda está com esperança na recuperação do lateral, mas deve ir sim atrás de um lateral esquerdo na metade do ano, já que o Matheus Bidu e o Hugo não correspondem às expectativas do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, porque agora vamos falar sobre o ponta esquerda Keno. Saiu em vários portais e alguns canais também que o Corinthians estaria monitorando o ponta esquerda Keno do Fluminense, tá, fiel? Qual é a grande questão aqui, corintianeiro? A grande questão é que não é um jogador difícil de contratar, porque o seu contrato ele vence em dezembro deste ano. E o Fluminense não procurou o jogador para renovar. O Fluminense não quer renovar com o Keno. Em outras palavras, se o Fluminense não vender o jogador agora, daqui 1 mês e meio ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final do ano, tá, fiel? Só que a questão aqui é que eu apurei as informações, coletei as informações com as pessoas que trabalham, que cobrem o Corinthians 24 horas. Coleta as informações todos os dias antes de trazer o vídeo para vocês, tá, fiel? Eu sou apenas o transmissor das mensagens. Me passaram as informações que não existe nada entre Corinthians e Keno. E detalhe, o jogador, além de não existir nada, ele está machucado, ele está no departamento médico aí com um entorse no pé esquerdo, se eu não me engano, tá? Então, fiel, essa informação do entorse ainda não é totalmente concreta, porque eu não cubro o Fluminense e sim o Corinthians. Mas as informações que eu tive é que ele está com um entorse aí no pé esquerdo, está fora do Fluminense, já está há um bom tempo. Mas o Keno também tem uma questão relevante que devemos levantar. Ele tem 34 anos de idade, tá, fiel? Então é um jogador que já vem sem respaldo financeiro para perspectiva vendas futuras. Então, o Keno hoje no Corinthians eu vejo como uma contratação inviável. O corintianeiro, ele é um bom jogador? Ele não é ruim, fiel. Só que o Corinthians eu acho que tem opções melhores para buscar
no mercado, tá? E o Corinthians não negocia com o Keno. Aliás, eu, corrigindo, não tenho informação, eu e as pessoas com que trabalho, que o Corinthians negocia com o Keno. Pode ser que outras pessoas tenham, eu respeito o trabalho de todo mundo. Mas o Corinthians hoje, com as informações que eu possuo, com as pessoas que trabalham, que não existe absolutamente nada entre Corinthians e Keno. Ah, corintianeiro, mas passou aí uma semana, o Corinthians contratou o Keno. Fel, como eu disse para vocês, não é um jogador difícil de tirar do clube, tá? Se daqui um mês e meio o Fluminense não renovar, ele pode perder o jogador de graça. Então pode existir sim aí um interesse que possa surgir e o Corinthians vir contratar o jogador. Mas no dia de hoje não existe nada entre Corinthians e Keno. Fiel, vocês absorveram bastante informações sobre tudo que acontece com o Timão, nosso clube do coração. Espero ter atualizado vocês e ter transmitido da forma mais transparente possível. Quero agradecer demais que vocês tenham participado deste vídeo, que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Um ótimo sábado para você e vai Corinthians!